Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical. Agosto, quase no meio do mês. E a proposta tributária não começou na Câmara dos Deputados. E nem começou também a sonhada reforma econômica. Eu entendo que das três reformas, da Previdência, a econômica e a fiscal, a que deveria ter saído primeiro deveria ter sido a reforma econômica. O que é a reforma econômica? É a derrubada dos juros gananciosos dos banqueiros, juros que estão emperrando o país, juros que tiraram mais de 65 milhões de brasileiros do mercado de compra e venda, juros do cheque especial, juros do cartão de crédito cavalares, sempre acima de 370%, dele em período que já chegou a mais de 400% ao ano. Senhores, não tem economia, não tem povo que se sustente diante de uma carga tributária ferrenha e de juros tão cavalares como tem o Brasil. Ou o Brasil devolve ao mercado de compra e venda os 65 milhões de brasileiros dependurados no cartão de crédito e no cheque especial, ou a economia não vai girar, ela está parada, estagnada. São 65 milhões de brasileiros que deixaram de comprar. E aonde não tem compra e venda, não tem geração de impostos, não tem IPI, não tem ICMS, não tem ISS. Quer dizer, a coisa para, a coisa fica emperrada de uma forma tão cavalar, tão irresponsável, que deu no que deu. A derrubada da arrecadação do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. 3 grandes estados brasileiros endividados sem sequer poder pagar o salário dos seus servidores e de seus aposentados. Por isso que eu entendo que a reforma prioritária, logo no começo do governo, uma decisão de impacto do ministro Paulo Guedes, teria que ser a reforma econômica, a derrubada dos juros. Em seguida viria a reforma da Previdência e deixava a tributária por último. E o pior, nós temos um Congresso de irresponsáveis. Temos uma grande gama de irresponsáveis no Congresso Nacional, menos no Senado, porque o Senado tem mais governadores, tem ex-prefeitos de cidades grandes, tem pessoas melhores formadas política e conscientemente do que na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela coleciona muito ributário político, pessoas sem cultura, sem preparo, sem nada a oferecer ao país. Ora, foram mais de 130, 138, quase 140 que não votaram na reforma da Previdência. Quanto radicalismo! Que coisa esdrúxula! Superada, cansativa, irritante, aqueles parlamentares radicais de esquerda, aqueles que ainda não caíram a ficha de que o povo decidiu mudar o Brasil e que os corruptos não voltarão a governar o Brasil. Quem decidiu isso foi o povo nas ruas. Ah, mas como é que você sabe que foi o povo? Porque os candidatos ricos caíram, tombaram diante de um capitão militar que não tinha dinheiro para coisa nenhuma. E quando viram que ele ia ganhar, mandaram matá-lo. Aquilo ali foi mandado, aquele cara estava ali a mando de alguém. Por quê? Porque o capitão começou a incomodar. Eu acho que é melhor ter um capitão do poder cercado de generais do que um ladrão cercado de corruptos, afanando, roubando os cofres públicos do país. O Brasil mudou e vai mudar mais ainda. Vem mais mudanças por aí, porque esta eleição passada não deu para limpar tudo não, porque a sujeira, a nojeira é grande.
Mas tem muitos parlamentares ali que na próxima eleição não voltarão mais para a Câmara e alguns também no Senado. O povo vai tirar. O povo vai mudar. O povo brasileiro foi para a rua e foi para a rua com vontade de fazer mudança. Por isso, ministro Paulo Guedes, que há necessidade de devolver a esse povo que botou vocês no poder, devolver para eles o crédito que eles perderam com esse juro cavalar do cartão de crédito e do cheque especial. Com essa tributação ferrenha, pesada, que botam nas costas do brasileiro e eles têm que carregar isso. Porque tantos tributos, se analisarmos o quanto é tirado da mesa do brasileiro só em tributos, desde o operário até os mais abastados, realmente o país não é sério no terreno dos juros e no terreno dos tributos. Mas essas duas reformas estão lá na Câmara, nem sequer começaram. Não, deixa para lá, vamos devagar, vamos virar o ano, vamos fazer cera, que é para a gente pedir emendas impositivas. Olha o que eles querem. Emendas impositivas. Um recado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Investigue nos estados a fundo essas emendas impositivas. Aí vocês vão saber por que eles se reelegem fácil. Não é pelas obras que fazem, não. É pelo desvio que tem entre o prefeito, entre governador, entre deputados, entre senadores. O dinheiro é rachado. O que vai para a obra é muito pouco. Esse é um vício danoso que tem, infelizmente, na política do Brasil. Eleição de senador e de deputado, a maioria é comprada e a peso de ouro e a peso das emendas impositivas. Por isso que o governo ou paga as emendas impositivas, que agora é lei, que o governo deve para eles, ou eles não votam. É tão ridículo. Se eles tivessem o mínimo de senso crítico, eles iriam para a televisão e dizer: presidente, não precisa liberar as emendas antes da gente votar, porque está feio. Parece que o presidente está comprando o voto deles. Ou libera as emendas ou a gente não vota. Quer dizer, é um Congresso nojento, senhores, imoral. Tem muitos senadores sérios, muitos deputados sérios, mas tem uma parte que é inaproveitável. Deveria ser jogado no sanitário e dar descarga, porque é a mesma coisa. O Brasil está precisando de políticos mais sérios, mais éticos, mais comprometidos com o povo brasileiro, com a sociedade, com o bem-estar, em especial com a economia do país. Porque um país que não tem economia organizada é um país sofrido, acabado. Olha a Venezuela. Acabaram a Venezuela. Olha Cuba, não tem nada. Só porcaria nas ruas, casarões velhos. Não evoluiu em nada, não cresceu em nada. Olha o que aconteceu com a Bielorrússia. Acabaram a Bielorrússia. A União Republicana Socialista Soviética acabou. Aí foi que a Rússia acordou para mudar o seu estilo de socialismo. Já é quase uma democracia, mas tem um ditador terrível que já está lá há mais de 20 anos. O mundo mudou. Até a China mudou. A China abriu as portas para a economia do mundo e hoje o mundo inteiro usa a tecnologia da China, até a Apple, que tem o mais sofisticado computador, o mais sofisticado celular, todos montados hoje na China, devido à mão de obra barata que a China oferece. Isso é economia, gente. Economia não tem segredo. Economia é compra e venda. Se não tem compra e venda, não tem economia. Não adianta, não tem mistério, não. Não tem segredo. Economia é compra e venda. Se o povo não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria estoca, emprega, desemprega. Aí começa a cadeia cíclica da derrocada política, da derrocada social.
por força de juros imorais e cavalares. É o nosso comentário de hoje, torcendo para que, oxalá, este país termine as reformas necessárias e inerentes à estabilidade econômica do país, votando antes do final do ano as propostas encaminhadas ao Congresso Nacional. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de dizer a verdade, porque o povo brasileiro precisa também de jornalismo sério, de jornalistas competentes que discutam o país com mais responsabilidade. Tchau e até o próximo domingo.